fazer o possível para tentar colocar ainda hoje, mas como o processo não é tão rápido, talvez não dê tempo. A primeira questão que a gente vai fazer é uma Navier-Stokes, como a gente havia comentado. Eu escolhi essa questão, pessoal, para a gente fazer basicamente por dois motivos, né? Uma questão longa, que a gente vai encontrar aqui quase tudo que a gente precisa e necessita numa questão de Navier-Stokes. Quando utiliza as equações de Navier-Stokes, é uma questão que está com placa inclinada, certo? Então os eixos também estão inclinados. É uma boa para a gente trabalhar isso também. E para a gente fazer essa revisão geral do assunto em si, certo? Eu não sei se algum de vocês já. Eu acredito que quem assiste a aula à tarde já tenha feito com a professora Camila a mesma questão. Não sei se mudou alguma coisa, se mudou algum valor, mas acredito que ela já tenha feito isso, essa questão aqui. Mas de qualquer forma, eu escolhi ela para poder revisar mais uma vez. Então, é o seguinte. Aqui na questão, ela diz que um líquido escoa para baixo sobre uma superfície plana inclinada em um filme laminar permanente e completamente desenvolvido. E de espessura H. Então tem a espessura do filme, né, dessa camada aqui. Aqui tem um esboço, né, de como é o perfil de velocidade. E é dito aqui para simplificar as equações da continuidade, né, e de Navier-Stokes para modelar esse campo de escoamento. Obtém expressões de perfil de velocidade do líquido, a distribuição de tensões desses elementos, a vazão volumétrica e a velocidade média. Então, basicamente, isso aqui é quase tudo que a gente acaba encontrando, né, quando utiliza as equações de Navier-Stokes. O que é que a gente vai fazer a mais do que isso aqui? Vamos obter uma expressão para o cálculo de velocidade máxima, certo? E como é que a gente chega nesse cálculo da velocidade máxima? Aí também é relacionar a espessura do filme de líquido com a vazão volumétrica por unidade de profundidade e da superfície normal ao escoamento. Calcula a vazão volumétrica em um filme de água com espessura de 1 milímetro, esconde sobre uma superfície de largura de 1 metro e uma inclinação θ de 15 graus. Isso aqui eu deixo para vocês fazerem depois, tá? A ideia de hoje é a gente montar basicamente só as equações aqui, utilizando as equações de Navier-Stokes. Então, aqui o esquema, né, do nosso problema, a placa inclinada, com ângulo θ, e notem aqui que o eixo de coordenadas ele também está inclinado, com o eixo X aqui, né, no paralelo à placa. Isso aqui vai ser importante porque a gente vai incluir aqui a gravidade, né, ela vai entrar na conta com as nossas equações de Navier-Stokes, mesmo no eixo X, porque aqui a gente nota que existe uma decomposição desse vetor na direção de X, que a gente precisa levar em consideração para isso. Então, a nossa equação, nosso problema, né? Coloquei ele aqui no canto. Antes de mais nada, pessoal, da gente calcular velocidade média, tensão desses elementos, a gente parte sempre do perfil de velocidade, né? Ele é a nossa chave para resolver basicamente quase tudo dos nossos problemas. Aqui, observem que a velocidade, né? O nosso plano de escoamento é o plano XY, né? E que a gente só tem velocidade, a componente de velocidade, na direção de X, né? O escoamento é todo na direção de X. Consequentemente, a gente vai acabar usando só a equação, né? Diferencial aqui na direção de X. Então, aquelas três equações que a gente tem de Navier-Stokes, a gente só vai utilizar essa, que é a equação em relação a X. Quando a gente faz isso, a primeira coisa, né, selecionar a equação que a gente vai utilizar e depois a gente vai fazer os cortes aqui relacionado ao problema em si, né? E o que acontece nesse problema? Notem que esse perfil de velocidade, ele só varia, né? Esse aqui é uma função. No fundo, isso aqui é uma função. Ele só varia quando a gente muda a posição do y. À medida que a gente muda o y, a velocidade muda. A velocidade vai mudando à medida que a gente muda o ponto de y. Se a gente olhar
a velocidade na placa ou em qualquer outro ponto para a mesma altura, essa velocidade vai ser igual, independente do ponto que a gente esteja na placa, né? Independente do x. Daqui a gente conclui, observando esse perfil, né? O perfil de velocidade e a orientação do escoamento, como ele escoa, a gente consegue concluir que u, na verdade, ele é uma função, ele é função de y, certo? Ele vai depender de y. É a nossa única variável aqui que vai influenciar nesse perfil de velocidade é o próprio y. Excluindo isso aqui, né, levando em consideração as coordenadas, né? O y é a única coisa que vai variar. E aí, a gente... O plano xy, né, o plano de escoamento, então tudo que tem z pode ser anulado, já que a gente está no plano xy, isso aqui a gente já pode ir descartando inicialmente, todas essas derivadas. O problema diz que a gente está num caso de escoamento permanente, então isso aqui também é zero, né? Porque nada vai mudar no tempo. E a gente observa, pessoal, que aqui esse escoamento ele ocorre devido à inclinação dessa placa e à ação da gravidade, certo? Então a gente não vai levar em consideração o gradiente de pressão. Normalmente, os problemas, quando a gente leva em consideração o gradiente de pressão, o problema deixa explícito que a gente está levando em consideração esse gradiente, certo? Ele fala, normalmente a gente obtém tem um valor desse escoamento, desculpa, do gradiente de pressão, ou o problema simplesmente diz que a gente vai ter aí alguma coisa relacionada ao gradiente. Aqui, como ele fala, ó, um líquido escoa para baixo sobre uma superfície plana inclinada, né? Então, basicamente, esse escoamento é devido a essa inclinação e a ação do campo gravitacional que faz tudo isso escorrer para baixo, tá? Então, a gente vai poder desprezar aqui o gradiente de pressão. O que mais? A gente nota, né, que a única componente de velocidade que a gente tem é u, né? Então, v não existe. Já pode desprezar essa derivada aqui. E como a gente está vendo, u, a componente de velocidade, né, em x, ela é função apenas de y, ou seja, essa velocidade ela só vai variar quando o y variar. Então, se ela só varia em y, ela não vai variar em x, por isso que essa derivada aqui também é zero. Notem que uzinho existe, mas du dx é zero. Se du dx é zero, a derivada segunda de 1 em relação a x também é zero. E aí nossa expressão se resume a basicamente ao diferencial de segunda ordem, da variação de u em relação a y, e da gravidade aqui na direção de x, porque a gente vai ter gravidade, né? A gente está numa superfície inclinada e precisa decompor esse vetor aqui na direção de x. Tá certo, pessoal? Até aqui, tudo bem? Sim, professor. Então, simplificando Professor, nossa equação. Oi. com licença. O senhor poderia explicar novamente por que o senhor cortou esse du dx, por favor? Aqui é basicamente a variação de u em relação a x, certo? Então, quando a gente observa, a primeira coisa que a gente tem que observar nesses problemas é como a velocidade varia. Se ela vai variar dependendo de y, se varia dependendo de z, se varia dependendo de x, certo? Nesse caso, ela só varia dependendo do y. Se a velocidade nesse ponto aqui na placa é zero. Nesse ponto aqui também é zero. Então a gente variou o x, variou a posição do x, mas a velocidade não variou, certo? Ela só varia se a gente mudar o y. Para o mesmo x, se a gente mudar o y, ela vai mudar a velocidade. Então por isso que a derivada segunda de 1 em relação a x também é zero, tá certo? Sim, entendi. Obrigado. Dando continuidade, nossa expressão se resumiu a isso aqui, pessoal. Então, o que acontece aqui? A gente tem Gx, né? E a ideia é a gente trabalhar justamente com a gravidade e não com a componente da gravidade. Então a gente precisa decompor esse vetor aqui na direção de x. Como é que fica esse vetor? Na direção de x. Conseguem visualizar isso?
Conseguem visualizar a decomposição desse vetor, pessoal? Na direção de x? Sim, dá pra ver, professor. Fica como? Então quem é gx? Em função de g? G seno de x. Desculpa, não entendi. É g o quê? G o quê? Não ouvi. Alguém Não falou, mas é. Eu acho que seria G seno de θ. G cosseno de θ. vamos lá, pessoal. Já mostrei isso aqui numa aula uma vez. Vou mostrar de novo para a gente visualizar melhor esses ângulos, tá? Aqui, na verdade, a gente vai utilizar o seno de θ, mas vamos observar o porquê. Imagina isso aqui no nosso sistema de coordenadas convencional, certo? Que a gente está acostumado a trabalhar. Deixa um pouco mais espesso aqui essas linhas. Pronto. E esse aqui é o nosso eixo que está inclinado. O que acontece? Na medida que ele gira, ó, vou deixar assim para melhorar a nossa visualização por problema. Quando a gente gira esse ângulo aqui, se a gente diz, né, que isso aqui é θ, se isso aqui é θ, né, foi o tanto que o nosso eixo inclinou, isso aqui também é θ, concordam? Sim ou não? Consequentemente, Sim. aqui também é θ, certo? E aqui também vai ser θ. Nosso vetor gravidade, ele está aqui, ó. Vou colocar aqui na origem para isso ficar melhor de visualizar. Nosso vetor gravidade está aqui. A componente que a gente quer, dá um zoom aqui. A componente que a gente quer é justamente essa aqui, ó. Que é a componente de o g de x. Nosso g de x é isso aqui. O g de x. E aqui é o nosso próprio g. Então daqui a gente observa que o g de x é g seno de θ. Certo, pessoal? Conseguiram visualizar melhor agora? Sim. Agora sim, professor. Isso aqui, Professor, pessoal, estão pedindo no grupo para você aceitar, para entrar na sala. não chegou nenhum pedido de entrada não, tá? Tô com a tela aberta, compartilhada aqui com vocês, tá dando, todo mundo tá vendo. Não tem nenhum pedido. Pede para entrar de novo, por favor. E aí, pessoal, por que que é importante? Na dúvida, pessoal, façam isso aqui, porque é comum a gente acabar usando o cosseno para as componentes em x, só que isso aí depende do ângulo que a gente tem, pessoal, a posição do ângulo, né? Normalmente, quando essas expressões que é de cosseno são desenvolvidas, o ângulo ele é formado com a horizontal. Ele é formado aqui e o nosso vetor está aqui. Aí na hora que a gente decompõe, é cosseno. Mas nesse caso aqui é diferente, certo? Então é importante visualizar isso aqui com calma, na dúvida, fazer com calma para evitar esse problema da trigonometria aqui, certo? Quando a gente estiver resolvendo. Professor, Oi. mas nesse caso eu não preciso mudar o sinal, não, né? Não o eixo porque tá para cima e a força está para baixo. não porque aqui a componente x ela é positiva, ela Ah, acompanha sim, o eixo sim. positivo de x. Se, por Eu estava exemplo, olhando o eixo de Y. Aí eu olhei o errado. x estivesse apontando para cima, estivesse aqui para a esquerda, né, para a esquerda e para cima, aí assim, aí aqui sim seria menos g seno de θ. Sempre tem que Entendi. prestar atenção para onde a componente está apontando e não o vetor resultante. Você olha para a componente se está no sentido positivo ou negativo do eixo, certo? Tá bom. Pronto, agora chegou um pedido e eu aceitei. Não sei se era a pessoa que estava
o aluno que estava querendo entrar. Bom, pessoal, dando continuidade, a gente já sabe, né, que para resolver esse problema, essa equação diferencial, a gente vai integrar, né? Integrar duas vezes. Então, olha, meu Deus. Se a gente integrar tudo isso uma vez, os dois lados da equação, né? A gente vai obter du dy, que é igual menos o ρg seno θ vezes y mais a nossa primeira constante de integração. Isso aqui é a função da nossa primeira integral. Quando a gente integra uma segunda vez, nossa expressão fica o e vai ficar mi y ao quadrado mais C2. Então, essa aqui é a nossa expressão que a gente quer, que vai determinar o restante do nosso problema, né? O perfil de velocidade propriamente dito é esse daqui. O que a gente precisa encontrar agora são as constantes, né? A constante C1 e a constante C2. Até aqui, pessoal, conseguiram compreender? Sim. Beleza. Para determinar as constantes, o que é que a gente faz? Utilizamos, né, das condições de contorno. E condição de contorno a gente pode utilizar? O zero, y0? Nossa primeira condição de contorno, y igual a zero, y igual a zero implica em quê, pessoal? Implica numa velocidade ser quanto? Lembrando que a condição de contorno a gente quer justamente, a gente vai fazer uma substituição, né, principalmente da nossa variável que muda, né, que no caso é o y, e quando a gente mudar o y, a gente saber o que acontece com u, né, com esse nosso u aqui, com a velocidade. Então é basicamente onde a gente tem informação. Então, quanto que é essa velocidade quando o y é zero? É nula. A velocidade também é zero, né? Isso aí quer dizer que quando a gente substituir o valor de y igual a zero, quando a gente substitui o valor de y igual a zero e de u igual a zero, a gente determina o quê? C2 é zero. Que C2 é zero. Estou fazendo essa substituição aqui. Na prática, pessoal, quando vocês estiverem mais acostumados, isso aqui, essa substituição fica prática de solucionar e já vai colocando o valor da constante, sem precisar fazer essas substituições aqui. Estou fazendo aqui para a gente ir se habituando, tá? Então, C2 igual a zero. Encontramos a primeira constante. E aí, para encontrar a próxima constante, né, a próxima condição do contorno que a gente precisa utilizar, qual vai ser? Que condição a gente pode utilizar? De 0 a H? Y é igual a H, né? Foi falado aí. Y ser igual a H, pessoal, implica em quê na velocidade? A velocidade é quanto?
Eu creio que ela é máxima, né? Mas não sei quanto. Ela vai ser uma velocidade máxima, né? Mas, por que máxima, pessoal? Além da gente estar vendo o perfil de velocidade, esse perfil de velocidade ele já foi a expressão, né? O gráfico desse perfil ele já está aqui. Além da gente observa isso, que a velocidade é máxima, só que a gente não sabe o quão máximo é. Então a gente vai deixar um usão aqui. Vou voltar aqui para o problema. Às vezes, em alguns problemas, eles falam, tem esse perfil aqui e é dito o valor dessa velocidade máxima, tá, pessoal? Nosso caso, a gente não sabe. Só que quando a gente tem velocidade máxima, isso aqui implica o quê? A Taxa implicação desses elementos. a taxa de deformação, né, o nosso du, dy, ele é igual a zero. Então, a partir daqui, dessa expressão, da taxa de deformação, é que a gente vai obter o valor da segunda constante. Que a gente vai utilizar agora, ó, essa expressão aqui. Então, isso aqui vai ser zero. O y vai ser h. Aqui a gente vai concluir que o C1 é igual a ρg seno θ vezes h sobre μ. Então encontramos aqui as duas constantes. Pessoal, só recapitulando isso aqui mais uma vez. O ponto de velocidade máxima é o ponto onde a gente não tem o efeito viscoso, tá? Do nosso escoamento. Então ali a gente vai obter o maior valor de velocidade máxima possível. Vai ser naquele ponto. Nesse caso aqui, é na nossa superfície livre. Nos casos que a gente tem duas placas paralelas e duas placas paralelas fixas, esse ponto acaba sendo no ponto central, tá bom? A gente tem como provar isso depois que a gente encontra que faz o cálculo igual a essa expressão igual a zero, a gente vai determinar esse ponto aqui de y igual, nesse caso, se a gente fizer isso, vai encontrar y igual a h, tá? Mas basicamente é isso aqui. Alguma dúvida até aqui? Por enquanto não, professor. Professor, se o senhor não tivesse substituído essa tensão aí e tivesse utilizado o perfil de velocidade mesmo, substituído, botado H, onde tem Y, tinha dado certo também ou não? Aí a gente ia ficar com usão, certo? Ia ficar com a velocidade máxima. Aí o que é que ia acontecer? C2 a gente sabe que é zero, aí você ia ficar aqui com H, né, menos ρg seno H, menos ρg seno H ao quadrado sobre 2.000 mais C1 vezes usão. Aí na hora que você fosse isolar isso daqui, né, esse termo ia passar para o outro lado, aí você ia ficar com uzinho sobre usão, menos tudo isso dividido por usão, que é a velocidade máxima que a gente deixou aqui. Aí observa o seguinte, no problema, no final das contas, ele tá, se a gente fosse resolver até aqui, ó, obter expressões, né, desse perfil de velocidade, não ia ter problema na teoria, né, porque a gente está com uma expressão genérica. Só que para o cálculo, propriamente dito, a gente precisaria conhecer o valor dessa velocidade máxima, entende? E aí, no final das contas, a gente ia acabar fazendo isso daqui, igualando tudo isso a zero e encontrar que a velocidade máxima ia ser quando y fosse igual a h, ia calcular essa velocidade. Mas aí ia dar mais trabalho, tá certo? Certo, entendi. Obrigada. Nesse caso aqui, não era legal fazer isso, porque a gente ia ficar com uma variável que a gente não sabe quanto é. Ia ser uma incógnita. Se fosse dado aqui usão ou velocidade máxima ou qualquer outra coisa para esse ponto, aí beleza. A gente podia usar tranquilamente essa condição do contorno. Mas nesse caso aqui, o uso da taxa de deformação igual a zero também é útil porque a gente acaba encontrando diretamente o valor do C1. Tá bom? Lembrando sempre disso aqui, pessoal. O ponto da velocidade máxima é onde a gente tem a taxa de deformação igual a zero. Isso aqui não é só útil quando a gente utiliza para a condição do contorno, como nos casos de determinar o ponto onde a velocidade é máxima. Porque como eu falei aqui, ó, essa questão, a questão 2, ela tem a velocidade da placa superior igual a 0,3, mas existe um gradiente de pressão aqui. Então a gente não pode assumir isso aqui como velocidade máxima. Aí tem que fazer o cálculo, depois que encontra o perfil de velocidade, vai fazer a taxa de deformação igual a zero, determinar o ponto onde a velocidade é máxima
e substituir esse ponto na expressão do perfil de velocidade, para determinar essa velocidade máxima. Se fosse pedido aqui, né? Não é o caso, mas tem que ser pedido. Nesse caso aqui, por exemplo, dessa questão 2, a gente não pode dizer que y, considerando o sistema de coordenadas na placa imóvel, por exemplo, a gente não pode dizer que em y igual a h sobre 2, ou seja, na metade da distância entre as placas, a gente vai ter velocidade máxima, porque existe um gradiente de pressão e uma placa móvel. Então a gente não pode fazer essa suposição, certo? Nesse caso aqui que a gente tem uma placa fixa, né, e uma superfície livre, aqui na superfície livre é onde a gente não tem efeito de cisalhamento, e quando a gente tem duas placas paradas, aí sim a gente sabe, tanto que vocês já viram isso na aula teórica, né, propriamente dito, quando foi mostrado alguns escoamentos para vocês, entre placas paralelas paradas, aí sim no meio é igual a zero. Se uma tiver móvel, aí a história muda e tem que ser uma análise mais cuidadosa, tá bom? Deu para entender, pessoal? Tranquilo. Sim, professor. E aí, ó, aproveitando aqui que a gente já encontrou C2 igual a zero, a gente não vai substituir, certo? C1, a gente encontrou que vale tudo isso. Então, substituindo aqui na expressão, ó, do perfil, isso aqui vai ficar dessa forma. Vou pegar esse HY. Isso aqui é o nosso perfil de velocidade. Como a gente vai utilizar, né? O problema está pedindo, vai pedir tensão de cisalhamento, a gente vai substituir o valor de C1 também aqui na expressão da taxa de deformação. E aí a gente fica dessa forma aqui também. Então vamos voltar aqui, ó. Obter a expressão do perfil de velocidade, a gente já fez isso. Essa expressão aqui, a gente pode até simplificar, né? Para ficar uma expressão mais resumida. Pode dizer que tudo isso igual aqui vai ficar y sobre 2, né? Vai ficar h menos y sobre 2. E aqui a gente consegue simplificar esse nosso problema. A nossa expressão do perfil de velocidade. Assim como a expressão da taxa de deformação. Certo, pessoal? Certo. Observe aqui, pessoal, nessa expressão que a gente já tem um valor de C1. O que acontece quando a gente substitui isso aqui por zero? Que é a taxa de deformação. Esse ponto, né? Isso aqui vai para o outro lado, fica positivo. A gente vai ficar com ρg seno θ sobre μ de um lado e ρg seno θ sobre μ do outro. Isso aí se anula, né? Aí vai restar aqui y é igual a h, que é justamente o ponto onde a velocidade é máxima. Então, para a gente saber a velocidade máxima do nosso escoamento, é só substituir aqui y por h e fazer o cálculo, para a gente ter essa resposta. Deixando isso aqui também em paralelo aqui, não está sendo pedido no problema, mas a gente vai colocar a gente vai chamar aqui de Uzão, né, que é a nossa velocidade máxima. Y por H e aqui por H. Então essa expressão para calcular a velocidade máxima do escoamento. Aqui no caso agora, para calcular a tensão de cisalhamento, a gente vai acabar utilizando essa expressão aqui. Onde a gente já viu, né, na primeira unidade, que a tensão de cisalhamento ela é dada por tensão é dada por μ vezes
du dy. Então, o que a gente vai fazer, basicamente, pegar a nossa expressão, a taxa de deformação, que é essa daqui, e multiplicar por μ. Aí a gente vai obter então, essa é a expressão que a gente utiliza para calcular a tensão de cisalhamento. Até aqui, tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Professor, tem como só Oi. você escrever do lado dessas fórmulas o que está significando cada um? Tá, aqui, velocidade máxima. Cisalhamento. Isso aqui, pessoal, nota que isso aqui é a expressão para o cálculo da tensão de cisalhamento. Então, se a gente quiser calcular a tensão de cisalhamento na superfície livre, vai substituir Y por H. Substituindo Y por H, a gente vai encontrar zero, que foi o que a gente já tinha deduzido anteriormente. Então, isso aqui é uma forma da gente identificar também se as nossas expressões estão corretas. Se a gente quiser calcular a tensão de cisalhamento na placa, substitui Y por zero, no final das contas, a gente vai ter uma multiplicação, né, de ρg sendo θ vezes h. E aí a gente tem o valor dessa tensão de cisalhamento também. Tudo bem? Sim, sim. Até aqui, pessoal, alguma dúvida do que a gente fez? Professor, só uma dúvida, para chegar nessas expressões aí tem que integrar primeiro, né? Tem que integrar, que é o que a gente fez anteriormente aqui. Simplificou a equação da via Stokes, né? Integrou duas vezes, aplicou as condições de contorno e depois substituiu as constantes na expressão, na nossa última expressão, que é a expressão de velocidade. E ao substituir isso, a gente vai obter essas duas equações aqui. A equação do perfil de velocidade e a equação da taxa de deformação. Com a equação do perfil de velocidade, era uma das coisas que o problema estava pedindo. Isso aqui é só uma simplificação da equação, tá? Isso daqui, a gente só simplificou. Eu vou até deixar só a parte simplificada para não confundir. Isso aqui é a expressão da taxa de deformação simplificada também. E aí, para calcular a velocidade máxima, a gente vai substituir y por h, né? Que a gente já identificou esse ponto como ponto de velocidade máxima. Aí essa expressão para o cálculo dessa velocidade. Certo, entendi. E no caso da taxa de cisalhamento, a tensão de cisalhamento que está sendo pedido também, é só a gente utilizar aquela equação que a gente aprendeu lá na primeira unidade, né? Tal é igual a μ du dy. Du dy a gente já tem, que é essa expressão. Só multiplicar tudo isso por μ. Tá aqui a multiplicação, né? O μ vai se anular. Isso aqui é a expressão da tensão de cisalhamento. A forma de calcular a tensão de cisalhamento. Tudo bem? Professor, acho que faltou um menos aí na detenção de cisalhamento, né? Menos. Não, porque aqui eu usei simplificado. Ah, Porque beleza. o ρg sendo θ sobre μ não é comum nesses dois termos. Aí deixando ele em evidência, a gente fica com h menos y. Do jeito que tá aqui. Inverte aqui, entendeu? Esses dois trocam de lugar. Entendi. Então aqui nós temos a expressão da velocidade e da tensão de cisalhamento. O que é que mais está sendo pedido, né? A vazão volumétrica e a velocidade média. Então a vazão volumétrica, pessoal, a gente viu isso lá na primeira unidade, que para a gente calcular a vazão, né? Desculpa, no início da nossa segunda unidade a gente viu que a vazão Q é dada pelo vetor V, o produto escalar, né? O vetor velocidade V vezes
A gente tinha essa expressão aqui, né? No início dessa nossa unidade, a gente acabou utilizando ela. E muitas vezes, quando a gente ia calcular essa vazão, a gente acabava utilizando um somatório porque a gente trabalhava com uma velocidade média, né? Uma velocidade, um perfil de escoamento uniforme. Nesse nosso caso, a gente não tem isso. Então, isso aqui vai virar, no final das contas, essa expressão, em função do perfil de velocidade que a gente tem, ela é dada, esse dA vira d vezes dy, d é a largura, que é constante, né? E esse v aqui, nosso vetor, vai ser o nosso perfil de velocidade propriamente dito. Consequentemente, a vazão é dada por b vezes u vezes dy, onde esse u é o perfil de velocidade que a gente já desenvolveu, que é tudo isso daqui. Aqui fica com um problema de matemática, né? Final das contas. Tudo isso aqui é constante, a gente pode tirar a integral, né? Se eu estiver fazendo alguma coisa errada aí, vocês podem chamar a atenção, tá, pessoal? Aqui, desculpa, faltou colocar aqui os limites de integração, tá, pessoal? Mas eu vou colocar aqui no final, porque senão eu vou perder toda a formatação que a gente fez. Mas já vou colocar aqui no final, que é de 0 a h, tá certo? Mas interpretem que esse h e 0 tá aqui em todas essas integrais. Eu acabei esquecendo de utilizar essa formatação aqui e se for para colocar, vou perder toda... Vou ter que fazer tudo isso de novo, basicamente. Então, pra gente não perder tanto tempo, vamos deixar dessa forma aí. Então, tá aqui a expressão da vazão volumétrica. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá tranquilo. Aí, mais uma coisa, pessoal. A gente já falou em vazão volumétrica, né? Mas a gente também, nos exercícios, a gente fala muito sobre a vazão por unidade de comprimento. E o que é isso? A gente vai pegar basicamente esse B, que está multiplicando, e vai passar ele dividindo a vazão. Então, a gente obtém essa expressão aqui, ó. Q dividido por B. Isso aqui a gente já comentou que é igual a esse Qzinho, que é o que a gente chama de vazão por unidade de comprimento. E aí fica dessa forma a nossa expressão. Tá certo?
Bom, pessoal, isso aqui a gente obteve o que o problema queria era isso daqui. Isso aqui, mais uma vez, é só um adicional do que a gente vem fazendo. Até aqui tá tudo certo, né, pessoal? Fui fazendo meu rápido aqui, mas eu acredito que sim. Esse cálculo. O que a gente poderia fazer, em vez de ρ g, deixar aqui o peso específico e tal, mas vamos deixar assim. O que é que mais o problema está pedindo? O problema está pedindo justamente a velocidade média, né? E para calcular a velocidade média, a gente já viu que é basicamente quando a gente utilizava aquela expressão do somatório, né? De dizer que a vazão era igual à velocidade vezes a área. Dessa forma aqui. Aí isso aqui é quando a gente trabalha com a velocidade média. Nesse caso aqui é como se a gente tivesse apenas uma superfície de controle, né? Então não faz sentido colocar V1 a 1 ou V2 a 2. A gente só vai deixar V vezes A mesmo. Então a velocidade média, cadê a barra? Aqui. Isolando aqui a velocidade média dessa equação, a gente vai obter o seguinte, que a velocidade média é dada pela vazão sobre a área, onde a área é dada por B vezes H. Então, basicamente, o que é que a gente vai fazer? Q sobre B é esse Qzinho aqui, ó, que a gente encontrou. Por isso que eu fiz esse passo adicional aqui com vocês, porque aí a gente pega toda essa expressão e divide tudo isso por H, resultando na expressão de velocidade média. Por isso que a largura não importa, pessoal, que a gente utiliza. Mesmo que a gente utilizasse essa expressão aqui, ia dividir por B no final das contas, e a gente ia obter essa expressão aqui para a velocidade média. Tá certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, não sei. Só lembrando que isso aqui, ó, é a vazão volumétrica e aqui é a nossa vazão por unidade de comprimento. Vou colocar um texto aqui para velocidade média. Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Não, pessoal. Então, voltando aqui para a gente ver se acabou. Vazão volumétrica, velocidade média. E aqui, pessoal, essa relação da espessura do filme, né, com a vazão por unidade de comprimento, que é basicamente pegar esse H e passar dividindo tudo aqui. Aí você fica com Qzinho sobre H e vai obter essa expressão. Não vou fazer isso porque é uma operação a mais que a gente tem aqui, mas não influencia em tanto nossa resposta. E aí o que é que vocês vão fazer depois? Né? Calcular a vazão volumétrica, propriamente dito, substituindo os valores de H e de B no final das contas aqui. Tá bom? Certo. Professor, com licença. Oi. Eu estava anotando aqui, quando o senhor estava falando, aí eu não consegui pegar o pensamento todo. Nesse primeiro slide, o senhor poderia repetir qual foi o raciocínio que o senhor usou para concluir que o du dy é zero quando a velocidade é máxima? Aqui. E Certo. na segunda condição, isso. Tá. É o seguinte, porque você concorda que aqui no y igual a h a velocidade é máxima? Sim. Então, para a gente ter a velocidade máxima, isso implica dizer que a tensão de cisalhamento, ou mais precisamente, a taxa de deformação do fluido naquele ponto é zero. Essa é a condição da velocidade máxima, porque ali na superfície livre a gente não tem efeito das tensões
de cisalhamento, aquelas tensões tangenciais. Por isso que a gente chega no ponto onde a velocidade máxima, isso aqui vai ser zero, tá certo? E uma coisa implica na outra. Sim, sim. Eu fiquei pensando, porque esse dy aí seria uma variação no caso da altura, né? Seria É, estar variando a velocidade em função da altura. Aí o que quer dizer isso igual a zero? isso aí não, na verdade, du dy é a taxa de deformação do fluido, Uhum. certo? É a taxa de Sim. deformação do fluido, desculpa. Aí essa taxa de deformação na superfície livre é zero. É como se o fluido não estivesse deformando ali naquele ponto. Por isso que a velocidade é máxima. Sim, sim. É, no caso, porque não tem atrito ali naquele. É, Lá na como se fosse superfície, né? isso. Não tem Sim, sim. efeito aqui dos efeitos viscosos da superfície, por exemplo. Porque aqui na superfície é onde a gente tem esse efeito e a velocidade muda bastante. Aqui existe uma taxa de deformação que implica na mudança tanto da tensão de cisalhamento como da velocidade. Aqui em cima não. Tudo bem? Sim, sim, sim. Entendi. Obrigado. Nada. Então, pessoal, aqui a gente finaliza essa questão, tá certo? De Navier-Stokes. Mais uma vez, eu escolhi essa questão para a gente fazer porque aqui a gente fez basicamente tudo, né? Pegou um problema diferente, um problema que aqui a gente tem placa inclinada para resolver, que inclui a gravidade e decomposição do vetor da gravidade. A gente calculou tensão de cisalhamento. Aqui a gente fez calculou a expressão, né, da velocidade máxima, por mais que não fosse pedido, mas eu fiz com vocês, porque normalmente a gente calcula isso daqui. E aqui a gente obteve as expressões que normalmente a gente tem interesse, da vazão volumétrica, a vazão volumétrica por unidade de comprimento e a expressão de velocidade média. Isso aqui, pessoal, é basicamente o que a gente faz com as expressões de Navier-Stokes. Lógico que tem alguns problemas um pouco mais complexos que a gente pode misturar Navier-Stokes com análise integral e fazer alguns cálculos com manometria e gradiente de pressão, enfim, é uma coisa mais elaborada, mas eu acho que isso aqui resume bem o que que dá para fazer. Essas outras questões, outros problemas, é basicamente para a gente tem mais conta, tem mais trabalho de resolver. Uma parte é toda igual que a gente faz, não muda nada, só muda que no cálculo final a gente acaba tendo que usar outras expressões para resolver nosso problema. Mas no fundo a gente basicamente calcula isso. Utiliza as expressões de Navier-Stokes para obter os perfis de velocidade e a partir do perfil de velocidade encontrar o que o problema está pedindo, certo? Por que que eu falei que com essa questão, talvez... Professor, Oi. a segunda questão que o senhor vai fazer, vai usar motor, para a gente ver uma questão de motor? Com bomba, não. Mas eu posso comentar Isso. com vocês. Posso comentar com vocês. Na verdade, eu ia fazer essa questão aqui. Que engloba manometria, Bernoulli, conservação do momento e conservação da massa. Mas a gente pode fazer uma questão depois com bomba, dependendo da nossa hora aqui, tá bom? Ok, então. Valeu. Valeu, Felipe. É porque assim, pessoal, essas questões de bomba e turbina, o que é que muda? Vocês vão acabar utilizando a expressão de Bernoulli, mas na expressão, na verdade, é uma equação de energia, né? Vocês vão adicionar a energia da bomba ou a energia da turbina, se ela existir. Aí tem essa diferençazinha. Eu acredito, eu vou confirmar isso com os professores, mas eu acredito que a gente não vai cobrar esses problemas com bomba e turbina. Mas de qualquer forma, a gente faz, eu posso comentar com vocês logo depois essa questão, tá certo? Pra gente fazer uma e vocês verem como é que fica a solução, tá bom? Professor, você poderia comentar também a questão 8, que fala sobre o piezômetro e a sonda de Pitot? Questão 8. Essa daqui? A 8, a de baixo. Essa aqui? Isso. Eu fiquei com dificuldade de visualizar o desenho. Tá. E Daniel, eu acredito que eu acabei fazendo essa questão na aula de Bernoulli. Na aula de exercício de Bernoulli. Deixa eu ver se tá aqui. O desenho é muito. Se eu tiver feito, é muito parecido. Não, não tá aqui. Acho que foi isso.
Também não. Porque a gente fez tanta questão, mas eu lembro que eu fiz essa questão. Não era a mesma, mas era muito parecida a forma que o desenho fica. Tá aqui, ó. É mais ou menos isso, o desenho. Eu não sei se é a mesma questão, mas só para dar uma olhada aqui no enunciado. Ó. A pressão estática inicial em um duto de ar é medido com piezômetro. O piezômetro é esse aqui. Essa coluna que eu deixei tá em vermelho aqui, certo? Esse aqui é o piezômetro, que é o que mede a pressão estática, né? A pressão de estado do fluido. E uma sonda de Pitot no mesmo local indica 30 milímetros de água. Calcula a velocidade do ar desse escoamento. Então, imagina, a esquematização é essa daqui, ó. A diferença é que isso aqui vem até aqui, porque está medindo no mesmo local. Então, você vai ter a sonda, o piezômetro, medindo a pressão estática, e o tubo de Pitot. O que é que muda, né? Aqui, você vai ter uma coluna de 12 milímetros no piezômetro, e aqui 30. E aí, aqui é 12 e aqui fica 30. O processo de resolução é basicamente do jeito que está aqui. Vai mudar aqui as massas específicas, né? Porque envolve água e ar. Nesse caso aqui que eu fiz, tudo é o mesmo fluido. E aí a expressão ficou dessa forma. Mas nesse caso do problema, isso aqui vocês vão ter ρ da água e aqui é ρ do ar. Aí tem que tomar cuidado com a expressão. Isso aqui também está no SIGA, certo? Eu fiz essa questão e já coloquei ela no SIGA. Se quiser dar uma olhadinha no desenho, é mais ou menos isso daqui. Tá bom? Certo, professor. Entendi, obrigado. Nada. Bom, pessoal, rapidinho aqui, só voltando. No início da nossa Professor? aula... Oi. Renato, eu queria saber, por exemplo, em alguns exercícios, quando não vem dizendo a massa específica do ar, quanto é que a gente coloca? Qual o valor? Renato, normalmente 1,24, 1,23 é da condição padrão. Se o problema der, por exemplo, pressão, temperatura, e aí tem que ver na tabela quanto é que é para essas condições. Mas normalmente 1,23. Normalmente, né? A gente não usa a pressão do ar, a massa específica, porque ela é muito baixa. Mas, se nesse caso aqui, dessa questão aqui, cadê? Questão 9, acaba que vai ter que usar, tanto que está dando aqui, ó, 1,24. Porque ela vai influenciar um pouco no cálculo, certo? É pouca coisa, mas influencia. Beleza. Só voltando aqui, pessoal, para a gente finalizar essa parte de Navier-Stokes. Acho que foi Luca e Caio. Com isso que a gente viu agora, Caio e Luca, vocês perguntaram inicialmente sobre as questões de Navier-Stokes. Vocês acham que dá para resolver as questões que vocês perguntaram? Ficou mais fácil de entender por esse método mesmo. Da forma que o senhor fez. Bom, mas qualquer coisa, Luca, qualquer dúvida, tu pode perguntar, tá? Entre em contato por e-mail que eu tento responder o mais rápido possível. Teve algumas pessoas que me mandaram e-mail e eu ainda não respondi, mas no final dessa aula eu vou reservar um tempinho para responder, tá? Peço desculpa aí pela demora, mas... Professor, com licença. Oi. Esse slide da aula de agora, depois o senhor poderia disponibilizar no SIGA, por favor? Vou disponibilizar sim. O slide, assim que acabar, eu já transformo ele em PDF para colocar lá no SIGA para vocês. Tá certo? Tá ótimo. Então, dando continuidade, pessoal, a questão que eu tinha selecionado para a gente fazer, que engloba basicamente tudo, é essa questão aqui. Eu não sei se ela está na lista. Isso aqui era uma questão que normalmente fica na minha lista de exercício do semestre presencial. Não sei se ela está no questionário de vocês, se não está, mas enfim. Uma questão boa que a gente engloba, usa basicamente todos os assuntos. Que eu acho que dá para visualizar bem. A gente já fez algumas questões parecidas com essa, tá, pessoal?
Basicamente vai seguir a mesma linha de raciocínio, mas de qualquer forma vamos fazer tudo de novo, com calma, para quem não viu, e ver como é que resolve esses problemas aqui. Antes de mais nada, né? Importante a gente ler o problema, né? E interpretar tudo que está sendo dito aqui. Então, a água flui por um bocal circular, né? Esse bocal aqui. Circular é importante porque a gente sabe que a seção transversal desses tubos são circulares. E sai para o ar, então está saindo aqui para a atmosfera, na forma de um jato e colide com uma placa, como mostrado na figura, né? Então, ele tem um bocal, né, com a redução de área para aumento de velocidade, e esse jato colide aqui com essa placa. A força necessária para manter a placa estacionária, ou seja, existe uma força F aqui de 70 newtons que mantém essa placa em equilíbrio com o jato, né? É a força que vai manter o equilíbrio aqui. Admitindo que o escoamento é permanente, sem atrito e unidimensional, calcular as velocidades nas seções 1 e 2 e a leitura H do nosso manômetro. Então, só relembrando, pessoal, quando a gente tem esses problemas de escoamento de água ou de qualquer outro fluido, que existe forças envolvidas, normalmente a gente vai utilizar as equações de conservação da massa. E o que é que a gente... Desculpa, conservação do momento. O que é que a gente fazia com a equação de conservação do momento, né? A gente acabava utilizando as velocidades, as vazões e pressões que a gente tinha para calcular as forças. Nesse caso, a gente já tem a força. Então, o que é que a gente vai fazer? Basicamente, o caminho contrário. A gente vai utilizar essa força que é conhecida para determinar, nesse caso, a velocidade, né, e a leitura H do nosso manômetro. Então, a gente vai fazer o inverso do que a gente estava acostumado a fazer, tá? Normalmente, quando a gente tem isso daqui, ó, força necessária para manter o equilíbrio, a placa estacionária, em outras palavras, a gente tá... Isso aí é a reação, né? Aquela reação, aquela força de superfície de reação que mantém a tubulação acoplada a um flange, que mantém a estrutura em equilíbrio, ou algo desse tipo, tá bom? A gente interpreta isso aqui como se fosse aquela nossa reação que a gente tanto calcula. Deixa eu só abrir aqui um slide para a gente pegar essas equações. E não ter que digitar tudo de novo. Isso aqui tudo está no cigarro, tá, pessoal? Foram outras questões que a gente resolveu. Navier-Stokes. Aqui de conservação do momento. Essa aqui é bem parecida com essa que a gente está fazendo. Mas a gente vai mudar um pouco aqui a solução. Então, antes de mais nada, pessoal, para a gente resolver, vou deixar aqui todas as equações que a gente vai utilizar no canto. Pronto. Antes de mais nada, para a gente resolver esse problema, a gente precisa definir o nosso volume de controle, né, do nosso problema. O que acontece? Nesse caso, como a gente já falou, já comentei com vocês nesses outros problemas, normalmente a ideia é a gente selecionar o volume de controle aqui, ó, que a gente leva em consideração essa força que está sendo aplicada na placa, para a gente correlacionar com esse jato de água aqui. A gente vai ter um equilíbrio, né, da força do jato com a força necessária para manter a placa em equilíbrio. Então a gente iguala essas duas forças. Fazendo isso, a gente consegue encontrar a velocidade que está sendo aplicada aqui no jato. Aí é comum a dúvida desse volume de controle e por que não escolher esse daqui, ó, esse volume de controle. Por que a gente não faz isso? Primeiro, a gente não sabe quanto é essa velocidade, a gente não sabe quanto é a pressão aqui. Então a gente fica com duas variáveis, duas incógnitas, numa única equação, certo? Então esse volume de controle aqui não é legal por conta disso. A gente acaba reduzindo ele aqui, ó, para isso, porque aqui sim, pressão não vai ser levada em consideração, porque aqui a gente está aberto, está no ambiente, e a gente só vai ter um único fluxo de velocidade, que é esse daqui. Consequentemente, a gente vai poder correlacionar ele com essa força. Tá certo? Deu para entender isso, pessoal? Da escolha do volume de controle?
Deu, professor. Então, esse caso, né, aqui o de praxe, forças de campo igual a zero. A gente não tem, aqui a gente tem um escoamento permanente, certo? E o que é que vai acontecer? No final das contas, nossa equação se resumiu a isso daqui, ó. A força de superfície igual ao fluxo da quantidade de movimento. Nesse caso, a gente só vai ter uma única força de superfície, né? Nesse problema. Que é a força de superfície que a gente tem. Lembrando, eu vou deixar tudo em função das incógnitas que a gente tem, das variáveis. Vai ser menos F, é a única força de superfície. Menos porque está no sentido negativo de X. Lembrando que a gente utiliza, por convenção, esse sistema aqui de coordenadas. Aqui nosso sistema de coordenadas convencional, né? Então aqui é menos F porque está no sentido negativo de X. E aqui é o nosso fluxo da quantidade de movimento através da superfície de controle. Esse fluxo vai ser o quê? A gente vai ter, como está relacionado à área 1 e área 2, a gente vai chamar de U2, vezes ρ, vezes V2 a 2. E aí eu venho a primeira pergunta a vocês. Esse produto escalar dessa velocidade e dessa área para esse volume de controle é positivo ou negativo? Negativo. É negativo. Lembrando que aqui a gente tem a velocidade, né, está atingindo, está chegando no volume de controle, ou seja, está entrando, e a área, ela sempre aponta para fora. Professor, é negativo porque o vetor aponta para fora, né? Mas a velocidade está no sentido positivo, é isso? É negativo porque o produto escalar entre os dois vetores é negativo. Não é porque a área aponta para fora, não. É porque o produto escalar entre os dois vetores é negativo. E quando a gente tem a multiplicação dos dois vetores em sentidos opostos, esse produto escalar é negativo. Se a área estivesse apontando para fora também, aí esse produto escalar seria positivo, certo? A gente vai ter a área 2. Consequentemente, pessoal, quem é o 2 nesse nosso problema aqui? Professor, com licença. Oi. Essa área 2 aí não seria na... Quer dizer, por que não seria na tubulação ali? Saindo da tubulação? Porque o nosso volume de controle está até aqui. A gente não está aqui, entendeu? Mas aí onde o senhor colocou, como que a gente saberia o diâmetro do que está saindo Porque desse aqui, equipamento? o que é que acontece? Quando a gente fala em área, na superfície de controle, é na área que tem o jato, certo? O correto mesmo a gente teria que deixar aqui, ó. E aqui, como a gente nota, ó, a gente não tem mudança de área. Da saída até aqui a gente tem a mesma área. Entendeu? Aí por isso que a gente utiliza a área aqui. Sim. Então, mesmo sem a tubulação, a gente pode considerar que a mesma área vai Que é a continuar mesma padrão. área. Isso, que é a mesma área. Agora, se isso aqui, se esse jato fosse um cone, tivesse um formato de cone, aí a história era outra. A área era diferente. Nesse caso não é um cone. Por isso que a gente pode considerar mesmo. Tá certo? Tá bom, obrigado. Quem é o 2, pessoal? Componente da velocidade 2 nesse nosso caso aqui. É a velocidade 2, que a gente não sabe qual é. É a própria velocidade 2, né? E é positiva porque a velocidade 2 aponta, nesse caso aqui, a componente, né? Está no sentido positivo de x. Consequentemente, o nosso V2, que é o que a gente quer encontrar,
vai ser igual a raiz quadrada de F sobre ρ vezes A2. Só que A2, a gente tem que fazer uma... Lembrando que aqui a gente está trabalhando com áreas... uma área circular, tá? É importante a gente fazer a mudança aqui. A gente vai ficar com 4F pi vezes P2 ao quadrado. Lembrando que a área circular, né? Pi d ao quadrado sobre 4. 4 vai multiplicando aqui em cima. Então aqui é a equação para a gente determinar V2. A gente encontrou uma das informações iniciais do nosso problema, né? Que é determinar a velocidade. Tudo certo, pessoal? Sim, pessoal. Alguém ia falar alguma coisa? Então, conhecendo o V2, pessoal, da conservação da massa, agora, utilizando a conservação da massa, ó, V1 igual a 1 é igual a V2 a 2. Nesse caso aqui, ó, na tubulação em si, a gente tira e V1 é igual, partindo do princípio que V2 já foi calculado, né? V1 a gente pode calcular através dessa expressão aqui, depois que a gente calcula V2. Tudo bem, pessoal? Professor, você só poderia Oi. repetir, porque o 4F estava escrevendo aqui, aí não... Porque aqui a gente está trabalhando com a área circular, certo? E a área circular, quando a gente vai calcular, é dada por área igual a π d ao quadrado. Ah, eu entendi agora. Veio da área. Isso. É porque eu fiz multiplicações das frações, adiantei a multiplicação, certo? Mas a área é essa daqui, π d ao quadrado sobre 4. Certo, pessoal? Certo. Então aqui resolvemos a primeira parte, né, do nosso problema, só que a gente também tem interesse em calcular o diferencial de altura aqui, né? Professor, só poder, esse V1 aí seria, no caso, a entrada, né? O V1 é relacionado à velocidade nessa seção aqui. No diâmetro que é 10 centímetros, né? Isso. Exatamente, falou, obrigado. E ele não entrou no cálculo, né, professor? Porque não está na integral lá, né? Ele não entrou nessa primeira conta aqui, porque o volume de controle que a gente trabalhou foi isso aqui. Exatamente. Exatamente. Isso aqui, a gente está levando em consideração só essas duas seções aqui. Vazão de entrada, né? Igual a vazão de saída. Na verdade, aqui, para não confundir, vamos deixar vazão 1 igual a vazão 2. Para não confundir com esse volume de controle que a gente está trabalhando. Então, pessoal, aqui a gente determinaria, né, as duas velocidades. O que está faltando é essa leitura H aqui. Como é que a gente calcula essa leitura H? Lembrando aí da primeira unidade. Manometria, né? Por manometria. Só que quando a gente vai utilizar manometria, nesse caso, o que acontece? A gente precisa conhecer as pressões, né?
P1 e P2. E a gente não conhece essas pressões. Então a gente precisa uma expressão onde a gente calcule previamente essas expressões. Que equação pode ser essa? Bernoulli. Bernoulli. Então quando a gente utiliza aqui a equação de Bernoulli, ó, o que é que a gente precisa? De dois pontos, primeiramente, né? Esses pontos. Ora, se a gente quer calcular está interessado nessa altura aqui, e que a gente precisa dessa diferença de pressão, os pontos que a gente tem que correlacionar tem que ser, né, os pontos exatamente que correlacionem esse manômetro. Vou fazer aqui os pontinhos. Aqui um ponto. Outro ponto aqui. Lembrando que esses pontos, o ideal é que eles sejam pontos colineares, né? De forma que a gente tenha, eles estejam na mesma altura. Então, quando a gente trabalha com pontos colineares, pessoal, o que é que implica no Z1 e Z2? Bem? Se cancela. Porque essas alturas são iguais. Então, Z1 é igual a Z2. Aqui, pessoal, notem o seguinte. A gente não sabe o valor de P1 nem o valor de P2. Como a gente quer encontrar esse H, faz sentido a gente encontrar exatamente P1 menos P2, né? A diferença de pressão entre esses dois pontos. Porque quando a gente vai utilizar a manometria, no final das contas, a gente precisa da diferença de pressão. Lembrando lá do que a gente fez na primeira unidade, né? Então, da manometria, da equação da manometria, a gente vai ter que P1 menos P2 vai ser igual a V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2. Tudo isso aqui, né, por ρ. Nesse caso aqui, para não confundir com o ρ desse manômetro aqui, do mercúrio, a gente vai colocar o ρ da água. Tudo certo? Então, essa expressão aqui a gente calcula o nosso ΔP, nosso diferencial de pressão. E agora, utilizando os mesmos pontos, é importante a gente falar isso, utilizando o mesmo ponto e a equação da manometria, a gente vai obter o seguinte. Fazendo aqui o caminho da manometria, começando do ponto 1, a gente fica com P1. Aí, essa coluna de água vai descer, né? E aqui, ó, notem que essa parcela é igual a essa. Então, a gente não precisa levar em consideração. A gente só vai considerar efetivamente o H aqui. Mais o da água vezes G vezes H. O mercúrio sobe menos o ρ do mercúrio vezes G vezes H, e tudo isso vai ser igual ao próprio P2. Como a gente conhece P1 menos P2, a gente pode dizer, isolando o H aqui, o H vai ser
P1 menos P2 menos P2 menos água. Isso aqui. A expressão de calcular o H. Lógico que aqui está uma expressão grande, pessoal, mas na prática a gente vai calcular efetivamente esse valor aqui, dessa diferença de pressão, e depois substituir aqui, certo? Oi. Poderia ter sido feito ao contrário. O senhor começou analisando da esquerda para a direita. Eu poderia ter começado da direita para a esquerda? Poderia, eu ia chegar na mesma equação. Não ia mudar em nada, não. Ok, obrigado. Tudo bem, pessoal? Professor? Oi. Tava imaginando o seguinte, utilizar aquela fórmula de manometria, tipo, ΔP é igual a G somatório de ρH, né? Aí, como já tem aqui P1 menos P2, eu já colocava na fórmula direto, sabe? Uhum. Aí, substituir lá, será que chegaria o mesmo resultado? Você entendeu o que quis dizer? Entendi. Se substituindo tudo com cuidado, vai dar a mesma coisa. Só que aqui, no final das contas, você tem que tomar cuidado, Renato, com essas expressões prontas, essas equações tabeladas, porque muitas vezes isso aí é para um caso particular, entendeu? Aí, na dúvida, é melhor fazer aqui separadamente a equação de manometria. Porque, como eu falei para vocês, essa equação aqui, pessoal, manometria, a gente viu na primeira unidade, vimos na segunda e vamos ver na terceira de novo. Então sempre é bom a gente praticar isso daqui, porque a gente utiliza muito essa equação. Tá certo? Ok. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Lógico, aqui mais uma vez, essa expressão ficou grande, porque aqui a gente fez a substituição de todos os termos, né? Mas na prática mesmo, isso aqui vocês vão calcular o valor dessa diferença de pressão e substituir aqui, tá certo? Para ficar com a expressão resumida. Sim, pessoal, só um comentário aqui em relação à questão de bomba. Vou pegar aqui essa questão aqui, por exemplo, tem uma bomba no meio do problema. O que acontece? A equação de energia, eu tenho costume de falar da equação de Bernoulli, porque é muito parecida. Vocês vão acrescentar a energia da bomba na equação, né? Do problema. Então, por exemplo, aqui, utilizando aqui P1, né? E P2. Vocês vão ficar com P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2 mais Z1 mais HB, que é o H da bomba, é igual a P2 sobre ρ mais V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2. Não vai incluir turbina, porque não tem turbina aqui, certo? Aqui, por mais que a gente tenha um desnível, pessoal, ó, você tem um desnível aqui, ó, de 1, né, do ponto nesse centro para esse. Aí observem o seguinte. Essa linha tá aqui, ó, tá coincidente com essa. Então a diferença de altura entre esses dois pontos, ó, é esse raio mais esse raio aqui, que dá 7 centímetros. Isso é Z2 menos Z1, ou Z1 menos Z2, a diferença de altura. Em alguns casos, muitas vezes, pessoal, esses pontos a gente pode
considerar colineares, tá? Nesse caso aqui, considera essa diferença de altura, porque ela existe, mas em alguns casos isso aqui acaba sendo colinear. E aí, com essa equação, vocês vão encontrar o HB, que é a energia da bomba, né? E com o HB vocês encontram essa potência aqui, que é dada pelo... que vocês tinham vazão, né? Que é dada pela vazão vezes a massa específica, vazão volumétrica, vezes a massa específica, vezes o HB que encontra através dessa equação aqui. Tá certo? Tá ok, professor. Essas equações... Oi. Com licença. No caso, o senhor falou aí que o Z2 menos Z1, no caso, seria a diferença entre os raios, né? Não é isso? Porque notem que nesse caso aqui bem particular, tá? Esse tubo, essa tubulação, a parte inferior dela coincide com a parte superior dessa. Então, se a gente pegar o centro dos dois, ó, a gente tem essa diferença de altura aqui, ó, entre eles. Que aí, daqui para cá, é o raio dessa, mais o raio dessa aqui, ó. Se por acaso, pessoal, vocês fizerem isso e não bater com problema, considere esses pontos colineares, tá? Se por acaso não bater com problema. Então, o único cuidado que vocês têm que ter aqui, ó, é com isso aqui, ó. Que é metro cúbico por hora, tem que estar em metro cúbico por segundo, tá certo? Uhum. Eu fiz essa questão, aí eu não fiz considerando essas diferenças de altura, porque ele falou dessa bomba horizontal aí. Aí eu pensei que esse desnível era só para mostrar que estava para trás, tipo, da imagem. Entendeu? Não, então, foi por isso que eu falei, se não bater, considerando essa diferença de altura, vocês podem considerar o mesmo ponto, tá? Essa analogia que você fez é boa, para mostrar que está no plano de trás e mostra isso daqui. Então considera no mesmo ponto, tá? Na mesma altura. Sim, tá bom. Porque quer queira, quer não, é uma diferença pequena. Tá certo? Tá bom. Pessoal, hoje a gente fica por aqui.